Paz seja convosco, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para conseguirmos alcançar mais pessoas e que você seja abençoado. Bênção para as nossas vidas, tanto para a nossa vida em particular, quanto creio para o ministério. Porque da segunda até sexta-feira que estamos aqui em oração, irmãos, a gente apresenta todas as causas, todos os pedidos de oração. Demorei eu e me erguei de me levantar para fazer algo para a obra do Senhor. Amém? Mas que possamos, ainda a tempo, de cada um de nós, possamos estar fazendo um pedacinho, fazendo um pouco para a casa do Senhor, sabendo que nós é que somos agraciados. Oferecemos um culto ao Senhor e somos nós que somos presenteados por Ele. Amém? 2 Samuel capítulo 9 diz assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Versículo 1: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Amém? Somente até aqui podem se assentar. Queridos, a palavra que o Senhor nos traz nessa noite é uma palavra rica, mas eu preciso da atenção dos queridos para que possamos assim compreendê-la melhor. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram várias vezes essa palavra, mas o Senhor, Ele renova a sua palavra a cada momento em sua leitura. Se nós apresentamos essa palavra nessa noite, ao chegar em casa, você vai ler e você vai ter uma concepção, uma interpretação. O Espírito Santo do Senhor vai falar de uma forma maravilhosa ao teu coração. Mas nessa noite, o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração em um ponto de que, olha para o irmão que está do seu lado e me permita, diga para ele: Deus não se esqueceu de você. Não, mas diga com autoridade, Deus não esqueceu de você. Glória a Deus. E nós começamos a entender que o nosso Deus é um Deus que não se esquece. Ainda que para nós venha acontecer ou demorar, abre aspas, nosso Deus, mas Deus tem um propósito para tudo em todas as coisas. Se Deus Ele permitiu uma circunstância em minha ou na sua vida, foi para que nós pudéssemos ser aperfeiçoados por Ele. Eu tenho aprendido algo da parte do Senhor, reverendo, que eu parei de chamar luta de luta. Eu comecei a chamar luta de treinamento da parte do Senhor, porque eu comecei a entender em minhas orações simples e categóricas. Geralmente eu faço: Senhor, se é da tua vontade, continua, mas se não for, eu repreendo em nome de Jesus toda ação do inimigo. Em alguns momentos instantaneamente passa, mas em outras circunstâncias permanece. E quando permanece, eu começo a entender que existe um trabalhar do Senhor em minha vida, naquela área ou naquele propósito. E quando nós começamos a entender o que aconteceu entre a vida de Davi, a vida de Jonatas e a vida deste jovem, dessa criança chamada Mefibosete, a palavra do Senhor nos relata que outrora Saul e Jonatas foram para uma guerra, e lá morreu Saul, e lá Jonatas também morreu. O palácio, por sua vez, estava agora sem o rei e sem o príncipe. Quando a notícia chega ao palácio, existe e acontece um alvoroço, porque era notório todos os reinos, quando um rei competia
criança com 5 anos de idade. E aquela criança, sem entender o que está acontecendo e dá a entender o alvoroço é iminente. Aquela ama pega aquela criança correndo no desespero, no medo. E enquanto ela corre, ela deixa aquela criança cair. E quando aquela criança cai, ela quebra os pés. E agora aquela criança, imagino eu, uma criança de 5 anos de idade, sofrendo uma dor imensurável, correndo de algo que ela não sabia, não que estava acontecendo, sendo levado para um lugar que nem imaginava. E quando aquela notícia chega, que acontece tudo isso, eu imagino o desespero daquela criança se perguntando: onde está o meu pai? Quem é pai e quem é mãe sabe o que eu estou dizendo. E nem precisa ser quem tem o pai ou a mãe presente, que a todo momento cobra: você está onde, para onde você foi, o que você está fazendo. Você sabe que existe um cuidado da parte do pai para com o filho. Assim é Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Existe um cuidado de Deus sobre a minha vida, existe um cuidado de Deus sobre a tua vida, existe um cuidado de Deus sobre a tua casa, existe um cuidado de Deus sobre a sua família, existe um cuidado de Deus sobre você. Mefibosete, até então, ele desconhecia o que estava acontecendo. E quando Mefibosete, ele é apanhado de surpresa e ele cai naquele ímpeto da fuga, deixa-se cair. A palavra do Senhor diz que ele é levado para Lodebar, para uma terra árida, para uma terra seca, e fica ali na casa de Maquir, e passa-se anos. Irmãos, nós estamos falando aqui sobre uma passagem, sobre um momento onde não havia anestesia. Nós estamos falando aqui sobre um momento onde não havia profissionais para tentar ajeitar ou consertar aquilo que foi quebrado. Estamos aqui falando sobre um momento que aquela criança, ela sentiu dor por vários dias, semanas, meses. Ainda que com todo o cuidado que havia naquele período, daquela medicina, naquela época, mas não é como hoje. Hoje é muito fácil, abre aspas, dizendo: acontece alguma circunstância, você vai ao hospital e eles imediatamente estanca aquela dor, aquele corte. É muito prático, mas naquele tempo não havia. E com 5 anos de idade aquela criança sofre. Com 5 anos de idade aquela criança sabe o que é dor. Com 5 anos de idade ela não vê mais o seu pai, ela não vê mais o seu avô. Com 5 anos de idade aquela criança não tem mais expectativa do que está acontecendo ou que houve. E aquela criança é jogada em uma casa de pessoas que ainda não tinha tanto contato ou costume. Mas a palavra do Senhor nessa noite para o meu e para o teu coração é que há muitas vezes parecemos que Deus se esqueceu de nós. Muitas vezes parece que nós estamos andando sozinhos. Muitas vezes parece que ninguém está lembrando da gente. Muitas vezes entendemos ou pensamos ou achamos que simplesmente estamos sós. Mas o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração neste dia para dizer para você que Ele lembrou de você, que Ele se lembra de você, e aonde você estiver, Ele trouxe uma palavra para dizer que Ele vai lhe tirar dessa circunstância, Ele vai amenizar esta dor, Ele vai sarar a sua mente, Ele vai sarar o seu coração, Ele vai restaurar a sua alma. Aleluias! Oh, aleluias! É claro que eu entendo que muitas vezes a ansiedade em nossos corações mexe na nossa estrutura emocional, mexe na nossa estrutura espiritual. Por isso a palavra do Senhor declara: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, porque quando nós deixamos a ansiedade tomar conta, nós menosprezamos o poder e a ação do Senhor sobre as nossas vidas. Como o reverendo falou ao princípio, está acontecendo alguma coisa, espera no Senhor.
Eu estava conversando com minha esposa e meu Deus, eu estou lutando aqui contra, tem duas palavras. E o reverendo começou a ministrar, falei, ela tem tudo a ver com envimosete. Eu tenho que ministrar algo da parte do Senhor para o meu coração e para o coração da igreja. E esta é a palavra que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas na noite de hoje. Aquele menino passou-se anos, Davi começa a reinar. Davi já está reinando, Davi começa a restaurar algumas coisas que estavam, não quero entrar em detalhes para que não fique longa a mensagem, mas Davi começa a restaurar a casa do Senhor, Davi começa a restaurar o templo do Senhor, Davi começa a trazer aquilo que é primeira de importância para a vida espiritual daquele povo. Davi ele traz a arca da aliança de volta, Davi ele começa a trazer todo o conceito de adoração ao Senhor. Você quer ter vitória na sua vida? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e você vai ver o que vai acontecer na sua história. Davi, a prioridade de Davi era restaurar, era restabelecer o culto ao Senhor. Me faz falta, reverendo. Graças a Deus que foram poucas vezes, não estou falando por orgulho, que eu faltei no culto. Mas no dia que porventura eu não venho, me faz falta. Me faz falta. A campanha de 12 dias para 12 bênçãos, 12 meses de bênçãos, meu Deus, eu estava esperando mais. Acabou os 12 dias, eu falei, meu Deus, tem mais, e eu fiquei na expectativa de mais, porque é muito bom estar na presença do Senhor, é muito bom estar na casa do Senhor, é muito bom ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor, é muito bom recebermos a palavra de Deus em nossas vidas. Deixa eu te falar algo nessa noite. Deus, ele não fica calado, ele fala por meio dos louvores, ele fala por meio dos testemunhos, ele fala por meio da sua palavra, ele fala a todo momento sobre as nossas vidas. Ele fala. Não tem como sairmos aqui num ambiente como este sem ouvir a voz do Senhor. Voltamos aqui para a palavra. Quando Mefibosete é levado até Lodebar, é um local de terras áridas, infértil, mas foi um lugar onde ele foi restabelecido, foi guardado. Enquanto isso, o palácio estava tudo sendo restaurado para um novo rei. O rei Davi estava restabelecendo e restaurando tudo aquilo que era necessário ser restaurado, entenda isso. O rei Davi estava restaurando e trazendo toda uma restauração necessária para que pudesse exercer um bom governo, um bom reinado. Tem coisas em nossas vidas que muitas vezes não está acontecendo em nossa casa ou em nossa família, é porque nós ainda não simplesmente colocamos como prioridade algumas restaurações necessárias. Coisas que não dá para falar. Mas existe em nossa vida algo que nós precisamos parar para começar a restaurar. Restaurar nossa intimidade com o Pai. Restaurar a nossa intimidade em casa. Restaurar a nossa intimidade espiritual. Eita Deus. Precisamos tomar a iniciativa de restaurar algumas coisas que sabemos que precisamos restaurar. Que sabemos que é necessário haver essa restauração. E Davi ele toma essa prioridade. Depois que Davi faz tudo isso, ele lembra-se. Ele se lembra do pacto que ele fez com Jonas. O Senhor sabe o pacto que ele fez com você. O Senhor fez um pacto com essa igreja. O Senhor fez um pacto com cada membro desse ministério. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Esse pacto não é violado. Esse pacto não pode ser quebrado. Quem fez foi o Senhor dos exércitos. Não tem ninguém que possa quebrar esse pacto. Não tem ninguém que possa quebrar essa iniciativa da parte de Deus. Se é para ele, ofereça melhor. Não existe ninguém que possa quebrar esse pacto dentro da sua casa ou da sua família. Se ele fez, ele é fiel e poderoso para cumprir.
de Deus. Porque se Mefibosete tivesse permanecido no palácio, ele seria morto pelos filisteus. Mas Deus tinha um projeto na vida de Mefibosete. Só que Mefibosete não sabia disso, como nós muitas vezes não sabemos o propósito que Deus tem em nossas vidas, um chamado que Deus tem em nossas vidas. Sabemos que foi Deus quem nos escolheu, sabemos que foi Deus que nos separou, mas muitas vezes passamos por situações que nós não entendemos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: você vai entender, você vai compreender, porque o teu Deus é maior do que a dúvida, o teu Deus é maior do que a tua expectativa, o seu Deus é maior do que a sua ansiedade, o seu Deus é maior do que aquilo que te gera dor, ou do que te causa medo. O teu Deus é maior, é maior, é maior, é maior. Quando a palavra do Senhor traz em nossos corações que Davi ele lembra-se de um pacto que foi feito. Jonatas, filho de Saul, ao qual procurava Davi a todo momento para matá-lo. Jonatas fez um pacto com Davi, dizendo: olha, meu pai está procurando tirar a sua vida, mas vamos combinar. E todas as vezes que Jonatas lançava uma flecha, Davi sabia: Saul está próximo, vamos quebrar para a esquerda. E ali eles fizeram um pacto: se porventura Jonatas viesse a morrer, que Davi pudesse cuidar da casa de Jonatas. E Davi falou: se porventura eu faltar, cuide da minha casa, cuide da minha família. E aqueles dois homens fizeram um pacto que ninguém sabia. Aqueles dois homens fizeram um pacto que ninguém conhecia. Quando você estava na sua casa orando, você pediu a Deus, e você fez um pacto: Senhor, se o Senhor realizar algo na minha vida a partir de hoje, eu farei isso. E o Senhor assina embaixo dizendo: eu vou fazer, eu vou realizar. E tudo que está acontecendo é porque Deus está projetando, é porque Deus está atingindo os quatro cantos, as quatro circunstâncias para as quais você possa receber aquilo que você conversou com Ele ainda esta semana. Deus ele permite algumas coisas para que nós, quando receber, venhamos dar o devido valor. E Davi se lembra. E quando Davi se lembra daquele pacto, ele pergunta àqueles homens que estão em sua volta: será que existe alguém ainda da casa de Saul para que use para com ele de beneficência? E alguém que está no palácio diz: olha, tem um criado chamado Ziba, e ele está no palácio. E Davi diz: mande chamá-lo. E quando Ziba chega, Davi pergunta: és tu Ziba? E ele diz: o teu servo. E Davi faz a mesma pergunta: existe alguém da casa de Saul para que use para com ele de beneficência? Ziba sabia o que poderia acontecer. Ou Davi estava procurando Jonatas para matar, ou Davi poderia restaurar e restituir tudo aquilo que era de Jonatas por direito. E Ziba, ele não fala o nome de Mefibosete. Ziba simplesmente diz: existe um filho de Jonatas, está em Lodebar. Olha como é que a pessoa fala: e aleijado de ambos os pés. E Davi libera uma palavra dizendo: eu vou te chamar, traga até mim. Eu quero que você entenda que isso é poderoso da parte do Senhor. Antes éramos como Mefibosete, abandonados pelas circunstâncias da nossa vida, jogados em um mundo esquecido por uma sociedade, abre aspas. Mas quando Deus olhou para mim, olhou para você, o próprio Deus disse: mande chamá-lo e traga
consciência normal conseguia colocar-se sobre os pés sem a ajuda de alguém. Mefibosete teria dificuldade, talvez até mesmo, de um trabalho básico ou comum. Mefibosete está em uma circunstância morando de favor, morando na casa de outras pessoas. Irmão, quem sabe, quem já passou por isso sabe que não é fácil. Imagino viver em uma dependência. Já não basta morar de favor, ainda viver em uma dependência. Dependência para se locomover, dependência talvez até mesmo para levar, até tomar um banho. Mas a palavra do Senhor disse: o rei manda chamar Mefibosete. Eu fico imaginando aquele jovem agora, talvez um homem, chegando uma carruagem real em sua porta, em Lodebar, na porta da casa de Maquir. E quando aquela carruagem chega, alguém sai, bate na porta e diz: Mefibosete, quem é? E talvez ele, amedrontado, diz: sou eu. Talvez ele diga isso aqui, eu imaginando aquele homem, aquele mensageiro dizendo a Mefibosete: o rei manda te chamar. Eu fico imaginando, agora sobrou. Só tinha eu de herança da casa de meu pai, agora ele vai mandar me matar. Porque, irmãos, isso era costume naquela época. Aparentemente era normal. Eu fico imaginando o desespero de Mefibosete, passar anos lutando para sobreviver, e quando ele chega em um determinado período em sua vida, ele recebe a notícia dizendo: o rei está te chamando no palácio. E quando ele é levado diante do rei, a palavra do Senhor diz que Davi se ergue e o fala: Mefibosete. E Mefibosete se prostra no chão dizendo: eis aqui o teu servo. Eis aqui o teu servo. A palavra do Senhor declara que Davi olha para Mefibosete e diz: não tenha medo, eu usarei para contigo de beneficência por causa do teu pai Jonatas. Devolverei tudo que te pertence, trarei de volta tudo aquilo que é seu. E Mefibosete olha para Davi e diz: quem sou eu, teu servo? Quem tenho eu como teu servo? E ele declara: um cão morto como eu. Olha o complexo de inferioridade. Aquele homem se sentia como um cão morto. Aquele homem se sentia um nível que não dava para compreender como ele estava na mente. Mas é assim que o Senhor faz em nossas vidas. Nós estávamos rasgados, despedaçados, nós estávamos destruídos, a nossa alma estava ferida, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se entregou naquele madeiro para a restauração da alma, para a restauração do corpo, para a restauração da mente. A palavra do Senhor diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se entregou naquele madeiro para chamarmos nós Mefibosetes para uma restauração de vida, para mostrar que nós não estamos isolados deste mundo, para mostrar que nós não estamos abandonados, para mostrar para cada um de nós que ele se lembra de nós. O pacto que Davi fez com Jonatas é o pacto que nosso Deus fez por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. O pacto que o nosso Deus fez com Jesus Cristo, nosso Senhor, é este pacto que tem nos mantido de pé. É este pacto que tem reinado em nossa casa e sobre a nossa família. É este pacto que o Senhor está dizendo: eu vou trazer de volta a alegria no seu coração, eu vou trazer de volta a esperança, eu vou trazer de volta o teu sorriso, eu vou restabelecer os teus projetos, eu vou restabelecer a sua mente, eu vou restabelecer a sua vida espiritual. Você, sim, você caiu, você se machucou, você passou por um processo de dor, mas o Senhor manda te chamar nesta noite. Chama, venha ao encontro do rei, venha ao encontro do Senhor, porque ele quer restituir tudo que é seu.
Ele quer olhar para mim, quer olhar para dizer e vai falar: vinde benditos do meu Pai, vinde benditos do meu Pai. A partir de hoje assentar-se-á comigo, a partir de hoje comerás comigo, a partir de hoje cultuarás comigo, a partir de hoje estará em mim e eu em você. Deus não se esqueceu de você. Eu acho lindo, pastor. Eu acho lindo quando eu ouço testemunhos maravilhosos. E aqui nessa igreja tem testemunho. Falei no último dia de culto, quando o pastor ministrou na quarta-feira, Tiago Santana. E eu falei rapidamente: aqui é terra fértil. E aqui é terra fértil. Eu tenho tomado posse, velho. Que aqui é terra fértil. Mas eu sei que existem algumas pessoas que entram em conflito. Ah, por que fulano recebe bem se eu não? Não é assim? Por que acontece na vida de Beltrano e comigo não? Eu fico imaginando o que causou na mente de Mefibosete durante esses anos todos que estava em Lodebar. O seu avô morreu, o seu pai morreu, tudo que ele tinha ele perdeu. Era neto de príncipe, possivelmente um sucessor do trono, do reino, mas agora estava sem nada. Mas agora está sem nada, dependendo de favores. Mas o Senhor chega e o Senhor o restaura. Quando o rei Davi manda chamar, o rei Davi bate na mesa dizendo: a partir de hoje comerás pão comigo. A partir de hoje sentar-se-á na mesa comigo. A partir de hoje você não mais vai voltar para Lodebar. Eu quero te dizer nesta noite: Deus ele foi até Lodebar para te arrancar de lá. Deus ele foi até na casa de Maqui. Maqui foi um homem abençoado, sim, ajudou. Mas Deus ele foi dizendo: eu tenho algo melhor para você. Eu tenho uma história melhor para a sua vida. Eu tenho uma história melhor para a tua casa. Eu tenho uma história melhor para a tua família. E o Senhor te arrancou de alguns lugares e te trouxe aqui para te dizer que Ele tem um projeto melhor do que você pensa. Ele tem um projeto maior do que você imagina. Aquilo que olhos ouviram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que ainda nem chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. É o que Deus tem preparado para a tua casa. É o que Deus tem preparado para a tua família. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu tenho declarado para mim mesmo: aquilo que eu ainda não consegui enxergar, eu vou ver. Aquilo que ainda não chegou ao meu coração, eu vou receber. Aquilo que ainda o homem nem imagina e que está preparado, eu quero, Senhor, eu quero a tua parte. Eu quero, quer seja o espiritual, quer seja o material, quer seja o que for, tudo que Deus tem para nós é bom, perfeito e agradável. É bom, perfeito e agradável. É bom, perfeito e agradável. Tem situações que mexem com a gente. Eu fico imaginando o conflito que o reverendo e a pastora Cássia tiveram por anos, com a luta, com a batalha ali com Micaías. Tenho certeza, oração, lágrimas em oração. Por isso eu falo, não, mas a gente sabe que é assim. A dor, o aperto que vem no coração e o será quando aparece, meu Deus. E quantos de nós estamos muitas vezes passando por um processo e a gente se diz ou se pergunta: meu Deus, será? Será que realmente vai acontecer na minha vida? Será que realmente vai, como diz muito, vai vingar? O Senhor te trouxe uma palavra nessa noite que Ele não se esqueceu de você.
Não importa se você estiver na casa de Maqui, não importa se você estiver em Lodebar, não importa se você estiver nas mais profundezas do oceano, para onde fugiremos, Senhor, da tua face? Se eu subir até o céu, lá o Senhor está. Se eu descer até o mais profundo do céu, lá também o Senhor está. Se eu for nas mais alturas, o Senhor lá está. Como é que nós podemos fugir da face do Senhor? Como é que nós podemos se esconder da face do Senhor? Aonde você for, Deus estará com você. Aonde você for, Deus estará com você. Até se for necessário no ventre de uma baleia, vamos para o altar de adoração e Deus estará com você. Deus estará com você. Ele não se esquece. Ele não esquece da tua casa. Ele não esquece da sua oração. Ele não esquece. Ele não se esquece. Ele é um Deus que lembra. Ele é um Deus que não só lembra, mas Ele é um Deus que faz. Queridos, Mefibosete estava em um processo que dava dó. Mas Davi manda chamar, traga uma túnica, leve-o para dar um banho, tomar um banho. Traga a melhor túnica, faça barba. Eu fico imaginando a situação que estava aquele homem. Faça barba, cuida dele e traga ele, porque ele tem um lugar de honra. Tudo aquilo que era do pai dele vai voltar para ele. Sabe por que Ziba não queria que Mefibosete exercesse? Porque Ziba ainda estava cuidando das terras, ainda ele servia nas terras de Saul. Então Ziba estava bem. Só que quando aparece Mefibosete, Davi restitui tudo aquilo que ele tinha por direito. Mefibosete agora é senhor de Ziba. Mefibosete agora é senhor de Ziba. Ziba agora tem que reverenciar Mefibosete. Eu não estou aqui pregando uma palavra de vingança, não é isso, mas eu estou dizendo que aquilo que é teu por direito é seu e ninguém toma. Aquilo que é teu por direito, a tua casa é tua. A palavra do Senhor diz que aonde o servo coloca a planta do seu pé, o Senhor lhe dá por herança. O Senhor lhe dá por herança, a sua casa é sua. O inimigo não tem autoridade sobre o seu lar. O inimigo não tem autoridade sobre a sua família. É o Senhor que te deu. E se Ele te deu, Ele garante. Se Ele te deu, Ele te ajuda. Se Ele te deu, Ele está contigo. E se o Senhor está contigo, toda a potestade cai por terra, toda ação do inimigo cai por terra. Tudo aquilo que é seu, o Senhor está restabelecido nesta noite pelo poder da sua graça. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos esperar. Nós precisamos confiar. Não é fácil em alguns momentos. Em alguns momentos esperar. Tem hora que a gente está no semáforo com pressa. Você começa a contar aquele número, 1 minuto só. 59, 58, meu Deus do céu, não acaba não. 56, 55, 54, meu Deus do céu, eu já olhei para trás, já ainda só passou 10 segundos. E aquela ansiedade, cada pressa por causa da agonia. Nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus. Mas enquanto nós estamos esperando, calemos, oremos e o adoremos. Calemos, vamos orar e vamos continuar adorando. Ai, não é fácil falar, eu sei. É fácil falar, mas precisamos viver. Precisamos viver. Precisamos viver isso. E nós vamos contemplar o braço forte do Senhor em nossa história. Amém. E iremos contemplar a mão forte do Senhor sobre a nossa vida. Desculpa ser repetitivo, mas eu preciso fazer essa alusão. Eu preciso me imaginar Mefibosete dentro de casa em Lodebar, ali na casa de Maqui, talvez sendo rejeitado, talvez pedindo alguma coisa. A pessoa que está ali já estava cansada, porque Mefibosete
talvez já estava sendo algo que estava enfadando alguns cuidadores. Quem já foi no hospital aqui sabe que não é fácil. Você passa uma semana ali dentro, a maioria das vezes é até tranquilo. Agora, começar a passar mais de uma semana com você ver, o negócio começa a ficar estreito. Os cuidadores já não são mais os mesmos. E até porque depende muito ainda da circunstância que a pessoa chega no trabalho. Depende também da luta que o enfermeiro, a enfermeira, até mesmo o médico. Não é fácil. Imagina anos no mesmo ambiente, na dependência de alguém. Eu fico imaginando aquela carruagem real chegando. Lembra daquela mesma carruagem que chegou na porta do profeta Eliseu, Naamã, cheio de presente, cheio de ouro. Geazi cresce logo os olhos, aumenta o coração lá, chegou aí, ó, o carrão importado na porta. E Eliseu em oração diz: eu sei quem é, pode mandar tomar banho no Jordão. Ele só precisa tomar banho só precisa de um banho. Agora essa mesma carruagem real chega na porta de Mefibosete, só que é uma carruagem diferente. É uma carruagem com resposta de oração. É uma carruagem de mudança de vida. É uma carruagem de transformação. Talvez Mefibosete poderia olhar e se lembrar, com simplicidade ele lembraria: meu pai tinha uma dessa. Eu já andei várias vezes numa dessa. Só que a circunstância é outra. Enquanto ele passeava, retornando ali para o palácio, sabe Deus o que passou na mente de Mefibosete? Quando nós estávamos desgarrados deste mundo e começamos a tomar uma postura, uma posição para voltar para a casa do Pai, a luta espiritual é tamanha, a guerra espiritual é elevada. Primeira coisa que começa a passar na mente, ela chegar lá, os irmãos a me rejeitar, os irmãos vão olhar o contrário para mim, os irmãos vão olhar, vai me julgar, vai me apontar. Eu louvo a Deus que no ministério, nesta igreja, aqui é diferente, porque o amor do Pai está na casa do Pai. Se o filho pródigo voltar, o amor do Pai permanece, abraça, beija e diz: vinde, muito bem, pega o anel, pega a capa, pega as sandálias, coloca nele que volta, porque tudo aquilo que era dele vai ser restituído. Eu creio que aqui é diferente. Eu creio que aqui, se porventura um filho pródigo retornar, ele será muito bem-vindo e não será julgado pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. Eu fico imaginando o que passava na mente de Mefibosete. Mas o que Deus tinha era maior do que o seu medo. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ele mais uma vez: o que Deus tem para você é maior do que o seu medo, é maior do que aquilo que aflige a sua alma. Ah, será que se eu ficar, será que eu continuar, será que Deus vai fazer? Não, Ele já está fazendo. Só em você colocar a planta do seu pé, Ele já está fazendo. Ele já está restaurando, Ele já está curando a sua alma, Ele já está curando a sua alegria, restaurando a sua alegria. Ele já está trazendo de volta tudo que é teu por direito. Entenda isso nessa noite. É a palavra de Deus sendo ministrada. Ele está trazendo tudo aquilo que é teu por direito. Aleluia, eu preciso finalizar. Mefibosete, a partir daquele momento, ele se assentou à mesa do rei, se assentou à casa do rei. Ele voltou para o palácio. Ele voltou para onde ele nunca deveria ter saído. O Senhor te chama nesta noite para o lugar onde você nunca deveria ter saído, ao lado dele. Ao lado dele.
Eu estou dizendo aqui, não é somente para pessoas que não são cristãos, não. Estou dizendo para nós cristãos. Porque muitas vezes, tem que policiar nas palavras, né? Porque muitas vezes declaramos os nossos lábios, mas o nosso coração já está longe. E o Senhor está dizendo: volta. Volta o teu coração para o meu. Volta o teu coração para a minha presença. Quando eu estou falando isso, eu estou falando com base bíblica. Quando Jesus Cristo ele falou a respeito daqueles fariseus, homens que me louvam com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Eu ouvi um testemunho, e aquele testemunho talvez alguns irmãos já tenham ouvido na internet, e aquilo eu achei interessante. E o pastor estava sentado no altar e ele achou lindo, pois estava vendo uma conversão de senhoras de oração, de mulheres de oração, e ali havia um coral de mais de 2.000 mulheres e uma regente regendo um coral de mais de 2.000 mulheres. Que coisa linda. E o pastor estava sentado no altar e aquela mulher chamou a atenção dele. E Deus falou ao seu coração: se ela morrer, ela não terá parte no meu reino. E aquele irmão, ele tomou um susto. Mas como? A mulher que está trabalhando, a mulher que está cuidando de mais de 2.000 mulheres, como que uma mulher dessa assim morrer não vai para o céu? E Deus falou: ela está regendo um coral, onde tem uma irmã que já tem 2 anos que ela não conversa. E Deus falou no coração dele: está tão perto da obra, mas está tão longe do dono da obra. Você está entendendo isso? Não estou falando que aqui tem pessoas que têm inimizade com outra, não estou falando disso, eu estou falando a respeito de que nós temos que voltar o nosso coração para o nosso Deus. Nós precisamos ter o Senhor como prioridade em nossa vida. Nós temos que voltar ao Senhor e dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim mesmo. Nós temos que voltar para Ele dizendo: Senhor, eu estou aqui na tua casa, eu estou aqui na obra, mas eu quero continuar na tua presença, eu quero continuar contigo. Andar com o Senhor é uma coisa e caminhar com Ele é outra. E nós precisamos, sim, a cada momento, caminhar com o nosso Senhor. Andar por andar, muitos andam, mas caminhar é estar do lado. Caminhar é dizer para o Senhor: estou aqui, faça, manda, pode falar, Senhor, que eu faço. Voltemos os nossos corações ao Senhor. Voltemos as nossas mentes ao Senhor. E Ele restaurará tudo aquilo que necessitamos. E Ele trará de volta tudo aquilo que nós almejamos. Interessante que a palavra do Senhor é linda. O Senhor fala assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Irmão, eu estava andando uma certa vez, indo para o trabalho, tinha 20 centavos no bolso. 20 centavos, 2 moedinhas de 10 centavos. E eu caminhando, e eu sabia que lá na frente tinha aqueles carrinhos de pipoca, e o rapaz vendia sempre uma balinha, um chiclete, um negócio. Eu falei: Senhor, dá para comprar 2 balas, mas eu queria 3. E eu conversando com Deus, andando na rua conversando com Deus: dá para comprar 2, mas eu queria 3, Senhor. Quando eu cheguei naquela barraquinha, eu cheguei com o rapaz, enfiei a mão no bolso: eu quero esse dinheiro todo de bala. Ele: opa, ganhou 2 e uma de extra. Você está entendendo? Simplicidade. Quantos de nós estamos perdendo essa simplicidade? De ver o Senhor nessa simplicidade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração.
como é que eu posso agradar o Senhor estando com Ele, fazendo a vontade dEle, é orando, é louvando, é adorando, é glorificando, é não perdendo o culto. Você que agrada ao Senhor, você saiu da sua casa, você se esforçou, você chegou até aqui, o Senhor se agrada pelo seu esforço, Ele te recompensa. Amém. Uma coisa que eu aprendi aqui neste altar, me corrija, reverendo, pastora Graça, se porventura eu falar errado. O altar ele não toma, ele devolve. É só financeiro? Não. O Senhor ele não te chamou para frustração da fé. O Senhor não te chamou para viver uma frustração do Evangelho, não. Ele te chamou para você viver e romper seus limites. Ele te chamou para você romper em fé. Ele te chamou para você alçar coisas maravilhosas. Ele te chamou para você exercer um excelente chamado, um excelente ministério. Ainda que não seja com o microfone na mão, mas o Senhor quer te usar. Ele quer te usar dentro da tua casa, Ele quer te usar dentro do teu trabalho, Ele quer te usar nas ruas da cidade de Eunápolis. O Senhor te chamou para uma boa e perfeita obra. O Senhor te chamou. A única coisa que o Senhor precisa são de corações quebrantados e dispostos a servi-lo. A única coisa que o Senhor precisa é de homens e mulheres que possam dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor está te chamando nesta noite. Ele quer restaurar a tua história, Ele quer restaurar o seu ministério, Ele quer restaurar a sua casa. Eu não posso sair daqui sem repetir isso, porque quando mais nós expressamos, mais entra no nosso coração e nós temos a certeza de que Ele é. E que cada um de nós possamos sair daqui nessa noite dizendo: Deus, Ele é. Ele não se esqueceu de mim, Ele não se esquece da minha casa, Ele não se esqueceu da minha história, Ele não se esqueceu da minha família. Ai, nós temos que aprender a entender isso. Tem circunstâncias que Deus permite, não é para a morte, não, é para aperfeiçoamento da parte de Deus. Deus está nos aperfeiçoando. E o maior chamado é o chamado da salvação. E o maior chamado é o chamado da salvação. Eu acho lindo quando os discípulos naquela época, quando o Senhor enviou de 2 em 2, eles voltaram alegres: Senhor, nós colocamos as mãos, os demônios saíram, colocamos as mãos nos enfermos, os enfermos foram curados. E Jesus olha para eles: é verdade, eu vi o inimigo caindo como um raio. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas não se alegre com a obra somente, se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Tenha alegria, tenha certeza no seu coração. Se alegre na presença do Senhor, pela certeza de que nós encontraremos com Ele. Tenha certeza de que Ele está nos chamando para sentar-se à mesa com Ele, para sentarmos com Ele, para ler. Meu Deus! Aleluia! Essa é a maior certeza da vida do cristão. Essa é a maior bênção, a maior vitória na vida de um homem ou uma mulher de Deus. É a certeza da salvação. Mas enquanto estivermos aqui nesta terra, te prepara para o renovo. Vou repetir: enquanto ainda estivermos aqui nesta terra, te prepara para uma restauração da parte do Senhor, te prepara para o renovo da parte do Senhor, te prepara para coisas inefáveis, te prepara para o melhor de Deus sobre a sua casa, para o melhor de Deus sobre a sua família. Se prepara, porque ainda este ano de 2023 iremos colher tudo aquilo que plantamos em 2022 e usar seara do céu. É um ato profético. O Senhor tem lançado essa palavra profética. Este ano de 2023 será um ano que muitos que aqui estão estarão rompendo seus próprios limites, estarão rompendo a cada dia em fé. Glória a Deus. Irmãos, eu sou daquele crente
Já vou entregar o microfone. Prometo. Eu aprendi que nós somos templo do Espírito Santo. Que o nosso Senhor, Ele habita dentro de nós. Amém? Eu comecei a entender que se eu ando, Ele anda comigo. Se eu toco, Ele toca comigo. Por isso no Salmo o Senhor diz: não coloquei coisas impuras diante dos meus olhos. Eu pensei, mas como é que eu vou colocar coisas impuras diante dos olhos do Senhor? Aquilo que eu vejo que é impuro, você não está vendo, porque Ele está em mim. E já que eu comecei a entender isso, aí eu passava em algumas portas de loja, tinha umas plantinhas já secas, ressequidas. Eu passava e falava: não sou eu mesmo, então recebe. Dá vida, gera vida, gera vida. E toda vez que eu passava a mão: não sou eu mesmo, eu não posso nada, eu não sei nada, mas aquele que está em mim pode. Mas aquele que está em mim pode. Entende isso? Isso aí, sabe o que é, irmão? É você treinando a sua fé. Eu comecei a treinar a minha fé. Eu passava na porta da loja, gera vida, em nome de Jesus, gera vida. E daqui a pouco, uma semana, começou a nascer o broto. Eu falei: ó, não é que o negócio dá certo. Não é que é verdade. O Senhor está em mim, o Senhor está em você. Então entenda que quando você impõe as mãos, não é você que está impondo, é a autoridade do Espírito Santo do Senhor que está emanando de você. Então você tem autoridade sobre a tua casa. Você tem autoridade sobre o seu lar. Entra no teu lar nesta noite e diga: Senhor, este lar pertence ao Senhor, esta casa pertence ao Senhor, os meus filhos pertencem ao Senhor, esse esposo pertence ao Senhor, essa esposa pertence ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu quero estar assim agradecendo a Deus. E mais uma vez o reverendo por ter tido essa confiança. Eu sei que não é fácil, reverendo. Eu falo isso porque eu sei que não é fácil. E agradecer a cada irmão que aceitou a minha vida, a minha família nessa igreja. E digo com toda a autoridade, como disse o reverendo: estou aqui, meu irmão, para somar. O que o pastor precisar, estou à disposição. Não só para altar, o que for necessário, para lavar chão, para lavar banheiro. Pense comigo, não. Estamos juntos, irmão. Em nome de Jesus, não estou falando boca para fora, não. Vocês vão ver, daqui o meu estou lavando piso, estou lavando calçado, estou tirando texto, se for necessário. Eu nunca tive problema com isso, irmão. Patente nunca levou minha mente para nada, muito pelo contrário. Aí que eu aprendi que quanto maior a patente, maior serviço, maior é servidão. Você está entendendo isso? Quanto maior é a patente, maior é nos colocar diante dos irmãos e dizer: ó, pode falar que eu faço. Você está entendendo isso? Então digo para os irmãos: ore pela minha casa. Continue orando pela minha família. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, reverendo, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a cada um.